Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltamos! Eba! E antes da gente começar, eu queria desejar um feliz, um fantástico ano para vocês. Que todos os sonhos se realizem, que a gente tenha muita força para seguir em frente e que tudo ocorra da maneira como vocês planejaram, tá? Feliz ano novo mesmo, do fundo do meu coração. E a gente vai começar por esse iminha lindo calendário, tá? Como eu disse, é um iminha gingerbread, ou seja, o biscoitinho de gengibre, num pauzinho de macarrão. Olha que coisa mais linda! Essa pecinha, ela sai bastante, tanto em forma de calendário, quanto em forma de bloquinho. Você pode pôr um bloquinho branquinho aqui, ao invés de um calendário, ou apenas como iminha de geladeira, tá? Esse é uma peça que eu ainda vou sombrear com vocês e que ela tá um pouquinho maior, porque esse aqui já é uma pecinha que eu tinha há algum tempo e essa ainda tá meio molinha, tá bom? Mas a gente vai fazer esta lindeza. Por onde que a gente vai começar? A gente vai começar pelas mãozinhas e pela cabecinha do ginger, porque daí elas vão endurecendo um pouquinho para ficar mais fácil da gente acrescentar essa parte branca depois, tá bom? Então, vamos deixar isso aqui e vamos começar pelas mãozinhas. Ó, para as mãozinhas, eu tô usando meio grama de massa. Alguns têm me perguntado qual a cor da massa. Aqui, gente, é misturinha. Eu usei a cor pele com um pouquinho de marrom, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de branco. Eu tinjo com tinta de tecido, tá? Mas você pode tingir da maneira como você quiser. Eu até acredito que haja já massa nessa cor, mas eu faço uma misturinha. E eu vou acrescentando o branco conforme eu queira um contraste maior entre a cor da pele dele e o rolinho de macarrão, tá bom? Bom, o que eu faço? Sovo bastante a massa. Aí eu venho aqui, faço uma bolinha, da bolinha uma coxinha e dou uma leve achatadinha na coxinha. Eu quero que ela fique achatadinha, mas eu quero que ela continue gordinha, tá? Então, é só bem pouquinho mesmo, ó. De novo. Sovo a massa. Faço uma bolinha. Da bolinha uma coxinha. E dou uma achatadinha. Tá aqui, ó. Tá bom? Reservo. Agora, a cabecinha. Para a cabeça, eu usei 6 gramas de massa, tá? 6 graminhas de massa. Eu pesei antes, porque a minha maquininha, tô precisando trocar a bateria. Mas, ó, 5,9, tá? 6 graminhas de massa. Bolinha. E agora, eu também vou achatar, mas agora eu vou achatar na minha mão, porque eu não quero que fique uma parte reta. Eu quero que essa cabecinha, ela fique inteira redondinha. Então, ó, dei uma leve achatadinha, mas ela continua redondinha, tanto na frente quanto atrás, tá bom? Tá aqui. Também reservo. Agora, a gente vai pro pauzinho de macarrão. Pro corpo do pauzinho, para essa parte aqui, ó, tô utilizando 40 gramas. Sovo a massa.
Tiro todas as marcaçõezinhas da massa. Faço um rolinho. Esse rolinho, gente, ele tem que ter mais ou menos 8 centímetros, tá? Então, vamos pegar a reguinha e vamos medir. Vou deixar esse rolinho com mais ou menos 8 centímetros. Um pouquinho mais. 8 centímetros, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, e vou dar umas beliscadinhas, porque eu não quero esta quina arredondada. Eu quero essa quina bem aguda. Então, eu tô dando umas beliscadinhas, ó. Eu pego a minha mão aqui e dou uma puxadinha e encontro com o indicador. Polegar, encontro com o indicador, encontro com o indicador, encontro com o indicador, ó. Ponho na mesa. E vou achatar. Aqui eu achatei só em cima, só que agora eu vou achatar um pouquinho aqui na frente, tá? Vou fazer meio de lado para vocês conseguirem ver melhor. E um pouquinho aqui atrás, ó. Ou seja, eu quero que esta parte aqui de baixo e de cima fiquem mais fininhas do que o centro. Eu quero manter o centro arredondado, ó. Tá vendo? É como se eu tivesse o redondinho do pau e tivesse tirado uma fatiazinha da parte de baixo. É esse o meu objetivo, tá bom? Ó. Ponho aqui, deixo reto, ponho aqui, deixo reto. Faço assim, faço assim. Vejo se ficou bem retinho aqui as quininhas. Aqui também. Assim. Cor desta massa aqui. Eu peguei o marrom, tinta de tecido marrom mesmo, e misturei no branco. Aqui eu fiz a mesma coisa, marrom com branco. Só que eu deixei esse um pouquinho mais claro, porque eu achei que esse pau de macarrão ficou ainda muito escuro para a cor do ginger. Então, eu clareei esse e clareei também o ginger. Esse ginger que nós estamos fazendo aqui vai ficar um pouquinho mais claro do que esse primeiro aqui, tá bom? Ok. Ah, e olha como encolhe, ó. Foi feito exatamente com a mesma quantidade de massa. Olha como já tá bem diferente, tá? Bom. Agora, eu vou pegar 2 gramas de massa, 2 graminhas de massa, para cada partinha aqui do pau de macarrão, o lugar que a gente segura. Bolinha, coxinha. Ó, eu bati a mão aqui, dei uma estragadinha, mas daí eu venho e conserto. Lembrem-se que o acabamento é tudo, tá? Assim. Bom. Uma coxinha. Sova a massa. Outra coxinha. Procuro deixar as duas mais ou menos iguais. Vejo se elas estão mais ou menos do mesmo comprimento, tá? Assim. Agora, eu vou pegar um araminho, tá? E vou enfiar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre fazer isso aqui em série. Vai lá, você foi procurada pela noiva, que vai fazer um chá de cozinha e vai dar para os convidados dela esse mimo. Como você faria?
Você começaria primeiro com as mãozinhas, com aquelas mãozinhas que a gente fez todo mundo junto. Primeiro as mãozinhas, deixa lá secando. Depois as cabecinhas, deixa lá secando. Depois você viria para essa parte aqui. Porque se você deixar isso aqui secando, depois a hora que você vai enfiar aqui no pauzinho de macarrão, fica muito, muito mais fácil, sem danificar a peça e etc. E aí, você nem precisa fazer um buracão muito grande aqui, porque isso vai estar duro, você só espeta, fica beleza. No meu caso, como tá mole, eu vou vir com o pincel modelador e vou fazer um furo aqui. Eu preciso desse furo grande assim, ó, porque essa pontinha da coxinha que não é muito fininha tem que entrar lá para ter contato de cola. E aqui, gente, não é água, eu tô passando cola. Lembre-se que é imã de geladeira, lembre-se que vai ser bastante manuseado, cada vez que vai limpar a geladeira, tira o imã e etc. Ele pode cair, embora ele é uma peça pesada, mas depois de seco ele fica bem mais leve. Mas eu, em específico, eu compro na 25 de março, não sei dizer para vocês em que loja que é, gente, teria que pesquisar, ímãs extra forte. É forte mesmo, esses dois ímãs carregam essa peça na boa. Eu faço um teste que é assim, eu ponho na minha geladeira e depois eu dou uma batida na porta, sabe? Como quem bate a porta da geladeira para ver se ele não solta, se ele não escorrega. E esse ímã é bem legal mesmo. Se eu achar o endereço do homem, eu passo para vocês, tá bom? É um chileno, se não me engano. Ele vende uns ímãs bem bacana mesmo. E os calendários, gente, esqueci de falar, são lá da IUP. A IUP tem os calendáriozinhos, tá? É super bonitinho, super bem impresso, tá bom? É lá da IUP. Bom, então agora eu venho aqui e passo um pouquinho de cola aqui, ó, tá? Eu tenho que ter um pouquinho de cola na massa também. Venho e dou uma girada. Ah, não senti que ele colou. Então, eu venho e coloco um pouquinho mais de cola. Por isso que eu falei para vocês, se de repente a gente tivesse com isso duro, seria ótimo, porque daí eu não preciso desse monte de cola. Quem tá chegando no canal agora, não sabe ainda, mas eu nunca deixo minha peça brilhando, tá? Eu sempre mantenho do meu lado um pincelzinho molhado em água. E aí, eu venho e retiro toda essa cola. E isso me deixa com um trabalho, assim, bastante limpo. Depois que isso aqui seca, não brilha, porque eu removi toda a cola. Então, fica um trabalho, assim, bastante limpo. Isso é importante, tá? Primeiro pauzinho aqui, venho aqui, segundo pauzinho aqui, tá? Não extravasou, mas se tivesse extravasado cola, eu viria aqui e já limparia, tá bom? Ó, super sem cola, tá brilhando um pouquinho por conta da água, depois que secar não tem mais brilho algum aqui, tá bom? Bom, eu, gente, como adoro colocar um coração nas coisas e etc., eu sempre tenho um monte de coraçõezinhos de vários tamanhos diferentes, que eu deixo sempre endurecendo. É legal o coração tá durinho, porque a hora que você vai pôr na peça, você tem como achatar ele na peça, né? Empurrar ele na peça. E aqui também cola, tá? Eu colo muito com água, mas em minha de geladeira assim, eu prefiro passar um pouquinho de cola sem chegar até o final, para garantir, porque eu tenho muito medo de peças que vão ficar assim, que podem cair, etc. Ó, olha que gracinha, tá? Se extravasou um pouquinho de cola, eu venho com o pincelzinho molhado em água e limpo. Olha que bonitinho! Olha só, gente, que graça, tá bom? Ó,
Ah, a noiva quer uma lembrancinha mais baratinha, porque é muita gente e a gente sabe que casamento sempre tem muita despesa. Um rolinho assim, com uma mensagem aqui, um agradecimento, já fica super bonitinho. É o carinho que você vai dar para finalizar a peça que vai fazer toda a diferença, tá? Depois que a gente sombrear essa peça, mesmo um pauzinho de macarrão simples assim, já ficaria lindo, tá? O coraçãozinho eu já ensinei bastante em outras aulas, mas quem ainda não viu, porque está chegando no canal agora, o que, que eu faço? Eu pego um pedacinho de massinha vermelha, não tem medida, não tem medida. Como eu sou muito fã da pintura country, eu sempre faço eles com a carinha country. E os coraçõezinhos na country são assim, ó. Você faz uma bolinha e uma coxinha bem alongada. Aí eu dou uma achatadinha, venho com a esteca gravata, ponho aqui no meio e dou uma arredondada, tá? Ele precisa ficar retinho aqui, então eu ponho na mesa, ó, e acerto aqui e acerto aqui. Pronto. Tá aqui um coraçãozinho country, tá? Eu gosto também do vermelho mais queimado. Então, no vermelho vivo, eu sempre acrescento um pouquinho de preto, para ele ficar ligeiramente vinho. Ele não chega a ficar vinho, mas ele não é um vermelho tão vivo assim, tá bom? Mas isso é gosto. Você faz do jeito que você preferir, tá bom? Bom, vou deixar isso aqui e vou reservar. Agora, a gente vai fazer o corpo da ginger. O corpinho da ginger, deixa eu deixar esse coraçãozinho secando também, vou tirar esses outros pra cá. O corpinho da ginger, que é o corpo e as perninhas, 10 graminhas, tá bom? Então, agora, vem o que eu diria assim, é o menos fácil, digamos assim, de ser feito, que é o corpinho já com as perninhas, porque não tem emenda, tá bom? Sovei, sovei, sovei. Fiz uma bolinha. Da bolinha, fiz uma coxinha. Pronto, uma coxinha. Quanto tem essa coxinha? Deixa eu medir quanto tem. Esta coxinha tem 3,5 centímetros, tá bom? Agora, eu venho na parte mais gordinha da coxinha e divido em 2. Num movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Certo? Agora, eu vou girar minha mão, puxando a massa. Outro lado, mesma coisa. Vou girar, puxando a massa. Desse lado de novo. Vou girar, puxando a massa. O biscoito, ele tem essa parte bem arredondadinha, bem gordinha. Então, não posso deixar ficar bicudo, tá? Assim, ó. Tá bom? Venho mais um pouquinho. Se o meu pau de macarrão já estivesse duro, eu poderia fazer o que eu vou fazer agora no próprio pau de macarrão. Mas como ele não tá duro, eu vou fazer no meu rolinho. Eu vou pôr aqui, vou apertar um pouquinho, assim, e vou jogar essa perninha aqui pra frente, ó. Assim. E essa vai continuar reta em cima do pau. Tá? Assim, ó. Tá bom? Ficou assim. Redondinho. Aqui tem uma bolinha. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Aqui fez uma bolinha. Eu vou estourar a bolinha, ó. E vou acertar com o meu pincel modelador. Fechei meu buraquinho. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Ficou nessa posição, tá? Assim.
Agora, o que que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui um pouquinho aqui. Vou pegar a massa branca, agora sem medida, porque eu vou fazer a roupinha dele. Roupinha dele aqui. Sovo a massa. Faço um rolinho. E abro. Assim. Pronto. Abri. Agora, eu vou dar uma acertadinha aqui, ó. Meio arredondadinho. E acerto as rebarbas. Venho aqui e corto. Assim. Esta parte dele aqui, ó, é a parte que vai ficar no rolo. Essa parte aqui é a parte que vai ficar lá no rolo no pau de macarrão. Então, é onde eu vou colocar a emenda. E vou começar mais pra traseira, mais pra parte que vai ficar pra trás do que a parte da perninha que vai cair sobre o rolo. Porque aqui, ó, eu vou colocar alguns botõezinhos, tá? Então, eu não posso ter emenda aí. Venho aqui, ó, sigo até aqui e corto. E corto. Assim. Cortei. Agora, emendo direitinho. Afino aqui. Assim. E corto. Pronto. Assim. Venho aqui. Faço a emenda. Embora ela não vá aparecer. Se eu quiser, eu posso tirar. Vou acertar aqui um pouquinho, para deixar um pouquinho mais afilado, tá? E corto de novo. Pronto. Aqui. Assim. Como eu vou depois fazer uma luz, vou passar o giz pastel seco aqui, quanto mais textura tiver, melhor. Então, eu vim aqui, ó, e marquei com uma faquinha todo ele aqui, ó. Como se fosse uma costurinha. Porque daí, a hora que eu for passar o giz, ele vai ficar bem onde eu passei essa costurinha, tá bom? Então, ficou assim. Agora, eu pego o pau de macarrão e vou colar isso aqui e aqui, e é aí que eu vou arrumar e ver se preciso mesmo. Só que antes, eu vou colocar esse acabamentozinho de glacê que o Ginger sempre tem. De novo, falando em produção. Se você for fazer um só, vale a pena você abrir aqui com a mão mesmo e fazer isso aqui. Se você tiver extrusora que saia o rolinho bem fininho, na produção é bacana, porque daí você tira na extrusora e faz todos de uma vez só. E se for uma quantidade muito grande mesmo, eu, Selma, prefiro pegar daí um pincelzinho filete e vir com tinta. Eu ganho em velocidade. Mas assim, você não tem hábito de mexer com tinta, seus tracinhos nunca ficam bacana e etc., aí é melhor você fazer com massinha. Mas eu, quando tenho produção grande, faço essas marquinhas aqui, ó, com pincel e tinta. A mesma coisa, esses botõezinhos, eles são tão pequenininhos, eu fiz de tinta, não é botão de biscuit, não. Você tá fazendo uma peça só, você quer fazer de biscuit, beleza. Mas se você tiver que fazer, sei lá, 100 minhas, são 200 bolinhas desse tamanho. A gente fica louco fazendo isso, tá bom? Então, agiliza aí a sua produção
porque são peças que em grande quantidade não são peças caras, e aí você vai se matar de fazer, tá bom? Bom, então vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr o branquinho aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Como eu tô fazendo um só, eu vou fazer na mão. Mas, se eu tivesse fazendo 3, 4, 10, eu já estaria com a extrusora aqui, tá bom? Aí, eu tenho esse alisador aqui também, que ele ajuda pra caramba. Quando é uma quantidade pequenininha, ele ajuda muito. Ó, fiz a grossura, você que sabe. Esta parte vai ficar em contato com o rolo, então é onde eu vou deixar a emenda. E eu vou vir fazendo zigue-zaguinho. A minha massa tá bem fresquinha, então eu não preciso colocar nada para grudar. Mas aqui, obrigatoriamente, se eu tivesse que colocar alguma coisa, seria a água, porque a cola aqui faria uma lambança e iria ficar horroroso, tá bom? Tá aqui, ó. Mesma coisa do lado de cá. Essa parte aqui vai ficar no rolo. Então, eu venho aqui e vou fazendo um zigue-zaguezinho assim, ó. Tá bom? Aqui, pronto. Tá aqui. Que gracinha! Olha que coisa mais lindinha. Gente, é impressionante como é gostoso a gente ver a peça nascer, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas eu, olha, a hora que eu vejo a pecinha nascer, me dá uma alegria, assim, enorme. Mãozinha, mesma coisa. Eu vou começar pela parte reta. Venho aqui e vou fazendo o meu zigue-zaguezinho. Cortei. Outra mãozinha. Venho aqui, começando pela parte reta, e vou fazendo o meu zigue-zaguezinho. Pronto. Ótimo! Agora, só falta fazer o zigue-zaguezinho da cabeça. Eu gosto, gente, que tem acabamento em tudo, ó. Então, eu dou a volta toda, tá? E onde que eu vou deixar a emenda? Eu deixo a emenda onde ele vai encostar na manguinha. Então, eu começo... Deixa eu fazer o rolinho que eu vou mostrar. Ó. Cabeça. Eu vejo qual tá o lado mais bonito para ser a frente, tá bom? Aqui vai ser minha frente. Então, eu começo com a emenda aqui, ó. Como se tivesse na orelha, tá? Na posição da orelha. Venho, 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 ó, fui pra orelha de novo, tá? Agora, venho, venho e venho. Encontrou aqui atrás. Aqui na cabeça, eu faço um acabamento mais bonitinho, porque eu não tenho certeza absoluta, só olhando a peça, se vai ficar realmente escondido no bracinho. Então, eu passei um pouquinho de água, tô vindo aqui, ó, e tô arrumando essa junção. Como é muito fininho, não vai ficar perfeito, mas se aparecer, não vai ser uma coisa gritante, tá bom? Por que que eu deixo secando um pouquinho a cabeça e os bracinhos? Para eu poder manusear, porque se estiver muito fresquinho, fica mais difícil manusear, tá bom? Ok, aqui tá pronto. Agora, eu vou pegar o meu rolo e vou colar meu corpinho. Cola de novo aqui, mas ó, repara que aquele lance que eu falei nas bolinhas dos pinguinzinhos, eu tô passando cola só no centro da peça, porque isso vai encolher, e eu não quero que ele emagreça
Se eu passo em tudo, ele vai ficar muito colado no pauzinho de macarrão e a hora que ele emagrecer, ele não vai poder retrair, então ele vai achatar e emagrecer. Eu não quero, eu quero que ele continue gordinho. Então eu venho aqui e coloco só no centro da peça. Ponho minha peça no chão e agora sim, eu venho e aperto aqui e aqui. Quando eu estiver apertando, cuidado com a partinha branca para ela também não se achatar. Isso tem que ter um volume, tá bom? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Venho aqui, ó, e ele tá coladinho, tá? Aqui eu vou colar um pouquinho mais, assim. E ficou perfeito. Olha que gracinha, tá? Bracinhos. Bracinhos, massa branca, porque aquela roupinha de cozinheiro sempre é de manga comprida. E para o bracinho, eu usei 1,5 gramas de massa. Sovo, bolinha, coxinha bem alongada e com, eu não quero essa parte bicuda, eu quero ela arredondadinha, tá? Vou medir para vocês com quanto ficou. Ó, a coxinha ficou com 2 centímetros, tá bom? De novo. Sovo. Faço uma bolinha, da bolinha uma coxinha alongada. Com aqui redondinho. Vejo se elas estão mais ou menos iguais. Perfeito? E com o pincel modelador, faço um furinho aqui e faço um furinho aqui. Passo um pouquinho de cola na mãozinha e enfio. Se saiu branquinho de cola, eu pego meu pincelzinho molhado na água e limpo. Esse cuidado, esse carinho é bem bacana. É o que diferencia uma peça. Você pode, você ganha clientela pela sua diferenciação, né? Todo mundo faz. Só que você tem que ter uma diferenciação. Então, o acabamento é uma das coisas que diferencia bastante a peça, tá? De novo. Pronto. Agora, a gente vai posicionar as mãozinhas dele aqui, os bracinhos, né? Olha aqui que eu quis. Eu posicionei um para baixo e o outro eu braço. Então, eu preciso, num deles, dar uma curvatura, porque ele vai dormir em cima do braço. Então, eu vou começar lá atrás e vou trazer o braço aqui para frente. Lembrando que aquela parte retinha da mão tem que ficar voltada para o rolo, tá? Então, eu vou pôr aqui. Vou pôr um pouquinho de cola aqui. Só aqui eu tô pondo um pouquinho de cola. E vou colar, assim. E o restante, eu vou passar água. Assim. Pronto. Tá bom? O outro bracinho, eu também vou dar uma curvadinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui e na mãozinha, no centro. Com meu anelar, eu retiro o excesso de cola. Quem sempre assiste o canal sabe que eu faço sempre isso, de retirar o excesso de cola com anelar, porque para mim é o dedo que eu menos uso, né? Então, eu não sujo a peça, mas ainda assim, eu mantenho sempre uma fraldinha úmida. Então, logo depois que eu tiro a cola com o dedo, eu já limpo o meu dedo, tá? Isso aqui é água, isso que tá brilhando aqui é água, não é cola. E pronto, tá aí.
ok? Agora, a gente vai colocar um lencinho no pescoço dele. Então, eu vou pegar... E agora, gente, não tem medida, tá? Não tem tamanho de massa, não tem medida de massa, porque você vai ter que medir na sua peça. Às vezes, seu braço ficou mais distanciado, ficou menos distanciado, então não dá para eu te passar a medida. Eu venho aqui, faço uma bolinha. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho e vou achatar. Ó, ficou um cilindro bem gordinho e bem baixinho. Pego a esteca gravata e dou uma marcada. Dou uma marcadinha assim. Pego um pouquinho de água. Ah, aqui pode ser água? Pode, porque essa cabeça, ó, olha onde tem que ficar. Eu vou colocar no pescoço, mas entre os braços, tá vendo que tá entre os braços? Eu venho e aperto. Pronto. Assim, ó. Ficou entre os braços, tá? Eu venho e aperto. Assim. Agora, eu vou posicionar a cabecinha. Lembra que essas partes aqui são as orelhinhas, né? A lateral passou a ser orelhinha. Então, eu venho aqui, ó, e vou ajeitar de tal forma que ele fique deitado em cima da mãozinha. Tá aqui a mãozinha, eu quero ele deitado em cima da mãozinha. A cabecinha fica um pouquinho em pé, ela não fica completamente deitada, não. Mas, eu ainda venho aqui e dou uma curvatura com um boleador aqui, ó, para ela poder se assentar, tá bom? Então, eu vou ver em que posição vai ficar assim, ó. Então, eu venho agora, assim, com cola, eu já tenho marcado onde vai ser a posição certinha. Tiro o excesso de cola com anelar, limpo na minha fraldinha e venho aqui e ponho a minha cabecinha. Pronto. Olha que gracinha, gente! Fala a verdade se não é lindo. Olha que peça mais graciosa, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, com a vermelha de novo, duas micro bolinhas. Ah, tem medida? Não, não tem. Ah, mas mede pra gente. Peso, né? Meço, peso. Vamos lá, vamos ver. Se isso aqui ajudar. Mas deve ter uns 0,2 gramas, alguma coisa assim, tá? Vamos ver se ela liga. A bateria tá ruim, gente, não vai dar. Mas é 0,2, 0,3 graminhas, tá bom? Venho aqui, faço uma coxinha alongada, venho aqui, faço uma coxinha alongada. Aí, gente, eu pego o pincel modelador e faço assim, ó, afundo aqui, faço uma apertadinha aqui, uma beliscadinha aqui e junto os dois. Juntei os dois, eu venho e belisco de novo, assim, ó, tá? Deixa a pontinha afiadinha. Agora, eu venho aqui e posiciono aqui, certo? Mas isso eu preciso colar. Preciso ter superfície de contato, então, eu não deixo isso aqui tão bicudo assim, não. Eu deixo ele bem retinho aqui, ó, para que a água, porque eu vou colar com água, a água ofereça uma boa superfície de contato aqui. Assim. Que daí não solta de jeito nenhum, tá bom?
E não solta mesmo, viu, gente? Pode confiar. Se por um acaso soltar, você não passou água suficiente, porque se você passar água suficiente, você não consegue arrancar daqui de jeito nenhum, tá bom? Falta agora o chapéu. O chapéuzinho, eu usei 1,7 gramas para esta parte de baixo aqui, ó. Para essa parte de baixo aqui, 1,7 gramas. Venho aqui. Faço assim. Bolinha. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no lenço. Faço um croquetinho, um rolinho. E agora achato. Vira um cilindro, ó. Curto. E vou também fazer isso para dar uma textura. Porque a hora que eu vier com o giz pastel, essa parte de textura vai sobressair. Então, vai ficar bem bacana. Agora, cola. Passo cola aqui. Tiro o excesso. E coloco na cabecinha dele. Aqui. Assim. Tá? Olha que facinho, gente. Já estamos acabando. 5 gramas de massa. Sovo. Ponho na mesa. Ponho na mesa. E abro com o rolo. Mais ou menos de maneira arredondada. Não precisa ficar um círculo perfeito de jeito nenhum, tá? Só precisa ficar um círculo razoavelmente fino e grande. Fino e grande. Vamos medir o diâmetro disso aqui, mais ou menos. Mais ou menos, porque não tá uma circunferência, tá? Ó, 6 centímetros, mais ou menos, tá bom? Agora, eu vou vir aqui e vou fazer umas preguinhas assim, ó. Tá vendo? Ó. Preguinhas, preguinhas, não precisam ser todas do mesmo tamanho, pode ser como você quiser, assim, ficou assim. Aí, gente, o que que eu faço? Eu dou uma sopradinha. Por que que eu assoprei? Porque eu quero que isso aqui fique o mais redondinho possível, tá vendo que aqui tem uma entrada? Não tem problema, pode deixar assim, que vai ficar super bacana. E aí, eu vou prender o ar aqui dentro, ó. O que que vai acontecer com o ar que ficou preso aqui dentro? Isso aqui vai encolher. A hora que ele encolher, ele vai fazer o chapéu ficar gorduchinho. Tá vendo que ele tá gorduchinho? Aqui tem ar dentro. Deixa eu tentar te mostrar nesse que tá mais fino. Ó, ele ainda tá mole, mas ele tem ar. Então, ele não fica mochibento, sabe? Prendi aqui com o ar dentro. Assim. Escolho a parte que eu acho mais bacana. Venho aqui. Passo cola. Venho aqui e vou achatando, ó. Tô achatando e jogando pra frente e achatando. Por que que o ar me ajuda pra caramba? O ar me ajuda pra caramba porque, ó, tá vendo que eu tô manuseando e as massas não estão se encontrando, ó? Porque tem ar lá dentro. E aí, você acerta o chapéuzinho do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais bonitinho, tá bom? Olha que peça mais graciosa, gente. Fala a verdade, olha que coisa mais linda. Agora, pra gente finalizar, tá faltando só colocar o narizinho dele. Porque daí o restante a gente vai deixar secar, tá? Que tamanho o narizinho? O tamanho que você quiser. Esse eu vou fazer um pouquinho maior. Eu gosto de ficar fazendo teste, sabe? Das pecinhas, um pequeno, um grande, porque daí eu escolho para a próxima vez o que eu prefiro fazer. Tá bom?
Vou vir aqui com um pouquinho de cola, vou pegar um palitinho e vou pôr só uma gotinha no centro do rostinho. Vou vir aqui e vou colocar o narizinho, ó. Feito? O que que eu faço agora? Agora, eu pego aqueles ganchinhos de bijuteria, eu já cortei, vou vir aqui, vou passar um pouquinho de cola e vou ver o tamanho do que eu vou pendurar. Eu vou pendurar esse calendário. Como eu vou pendurar o calendário, sem neurose, tá, gente? Mais ou menos a olho, eu venho, deixo mais ou menos a mesma distância aqui, eu vou pendurar o calendário. Se eu vou pendurar o calendário, eu preciso fazer os furos dentro, que caiba dentro do calendário. Se eu fizer um furinho aqui, depois não vou conseguir pendurar. Então, eu venho, ponho o calendário e vejo um furinho aqui e um furinho aqui. Esta peça ainda vai encolher, perfeito, vai cair dentro do calendário na boa. Passei um pouquinho de cola, ponho isso aqui dentro, empurrei. Ó, ele tá paralelo à parede, tá? Por quê? Eu pus ele paralelo à parede, porque depois a argolinha faz com que o calendário fique voltado para frente. Eu vou pôr uma argolinha ainda. Mesma coisa nesse aqui. Eu venho aqui, passo cola. E coloco aqui. Não assim, paralelo à parede. Assim. Paralelo à geladeira, né? Ficaria. Ó, assim. Tá bom? Pronto. O que que eu vou fazer agora? Deixar essa peça secando. Ela vai secar para eu poder passar o giz pastel seco, tá bom? O chapéuzinho, se você fizer umas ruguinhas assim, fica legal, porque a hora que a gente for sombrear, é exatamente onde vai entrar o giz pastel e vai dar profundidade à peça, tá bom? Olha só que bonitinho, tá aqui, ó. Esta foi feita exatamente com as mesmas cores desta, exatamente a mesma massa. Então, depois de seco, ele vai dar essa escurecidinha que vocês estão vendo aqui e vai diminuir o tamanho, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Bom, nesse, como eu falei, ia ser imã, eu não coloquei o ganchinho, então deixa eu terminar de explicar aqui. Aí, suponha que a peça já secou, que ela já encolheu, tal. O que que eu faço agora? Aí, eu venho com eu não vou fazer isso agora, porque minha peça não tá seca, não tá encolhida. Mas eu viria aqui e marcaria onde tá a argolinha que eu coloquei aqui. Aí, gente, você pode vir com um agulhão, você pode vir com qualquer ferramenta que você tenha. Eu tenho essa ferramenta aqui, me ajuda bastante quando eu quero furar. Então, eu posiciono aqui, ó, onde eu quero e faço furinho, tá? Depois eu venho, posiciono aqui onde eu quero e faço furinho. E aí, eu passo a argolinha aqui, ó, e fecho, tá? E ele fica assim. Vamos sombrear nossa peça. Esse aqui vai secar. Enquanto isso, a gente vai sombrear esse aqui que já tá sequinho. O que que eu usei aqui? Aqui eu usei basicamente o marrom e o azul. Então, vou começar pelo marrom. Gente, ó, os pincéis de sombrear, pra mim, são sempre os velhinhos e eu escrevo a cor, tá vendo? Porque daí não preciso ficar lavando o pincel. Então, eu venho aqui no pastel e sombreio. O giz pastel dá um manchado, ele não dá um sombreado, mas eu já falei para vocês que isso me agrada, não me desagrada, não. Quem tiver a oportunidade daqueles pozinhos mágicos e etc., eu acho que o sombreamento deve até ficar melhor,
Mas como eu não tenho, eu me viro com o giz pastel, tá bom? Ó, ao redor da peça toda, só que no rolo. Eu tô vindo e tô sombreando, ó. Ao redor de todo o meu ginger. No rolinho, tá? Ao redor do coração. Quem também tiver habilidade com pincel e quiser, ao invés de sombrear com o giz pastel, fazer a flotagem mesmo com o pincel chanfrado, também fica bem bacana mesmo. É que assim, ó, se for produção, o giz pastel é mais fácil, tá? Mas daí você tem que ver o que vale a pena. Como eu falei, o giz pastel mancha muito. Mas a mim não incomoda esse manchar, não, sabe? Não incomoda. Principalmente quando a peça tem uma grande superfície lisa assim, aí aparece mais. Aí aparece mais mesmo. Onde mais eu vou usar o marrom? Eu vou usar o marrom, deixa eu ver, foi o marrom que eu usei? Foi. Não, não foi marrom não, foi essa cor aqui, ó. Como ela é parecida com marrom, eu vou com o mesmo pincel, tá? Eu venho e vou agora sombrear o ginger. Então, ao redor do branquinho, aqui, ao redor do branquinho, aqui, ao redor do branquinho na cabecinha. Ah, sujei o branquinho. Depois você vem e limpa, porque o branquinho tem que ser branquinho. Você vem e limpa com água, tá? O branquinho, gente, por favor, tem que ser branquinho. Tá? Tô vendo aqui, ó. Ó. O chapéu não quer essa cor, então eu venho e tiro do chapéu. Venho aqui, ó, no corpinho dele. Vocês estão vendo direitinho? Ó, assim, assim, e assim, e assim, e assim. Olha que bonitinho! Olha que bacana. Tá? Aqui ainda, nele, vou passar um blushzinho. Vou tirar essa massinha daqui. Vou passar um blushzinho. Passar um blushzinho com giz pastel mesmo. Vamos ver se dá certo. Assim. De marrom, eu ainda venho e faço aqui, ó. No lenço. E um pouquinho no coração. Tá? Olha lá. Assim. Tá bom? Agora, a roupinha dele, normalmente eu sombreio o branco com amarelo ou com cinza. Só que como isso aqui já tá muito marrom, muito amarelo, eu resolvi sombrear com o azul. Então, eu venho aqui no risquinho, ó, por que eu falei que o risquinho era importante. Olha como pega bem no risquinho, nas texturas. Venho aqui, depois eu vou limpar isso aqui, porque eu não gosto que tenha restinho atrás, tá? Mas agora a gente não tem tempo, então eu vou fazer assim. Aqui, aqui, aqui e aqui. Assim. Nas dobrinhas, tá vendo?
é onde eu passo nas dobrinhas. Olha como a peça fica completamente diferente, gente. Eu poderia parar aqui? Claro que eu poderia parar aqui. Tá uma graça, tá super lindo também. Mas olha a diferença. E nós ainda não colocamos a luz, hein? Agora que a gente vai colocar a luz seca, que é o branco. Para colocar a luz seca, eu vou usar este pincel. Os meus pincéis são bem velhinhos. Eu deixo para o biscuit os pincéis que eu iria jogar fora de madeira, sabe? Então, eu deixo para limpar os pincéis. Tenho um rolinho aqui de papel higiênico, eu já falei para vocês, eu uso muito, porque daí não tem que ficar me preocupando em lavar, nem nada disso. Peguei um pouco de tinta no pincel, venho e limpo o máximo que eu consigo. Dou uma passada na minha mão para ver se não tá borrando em nada. E agora eu vou fazer a luz, ó. No bumbumzinho, nessa parte aqui, ó. Ó, isso eu não quero que aconteça, isso aqui eu não quero que aconteça. Eu vou remover. Eu vou remover e depois eu conserto, tá? Mas eu não quero que aconteça isso, não. É que o pincel não foi bem limpo. Venho aqui, no rostinho dele, aqui, aqui no coraçãozinho. Sem preocupação, tá? Ó. Ai, que bonitinho! Ai, gente, que gracinha. Olha só, que coisa mais rica, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a tinta preta. Ah, não, antes de pegar com a tinta branca, e vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. No coração. Certo? Assim. Se você achar, como eu tô achando, que o branco cobriu muito o coração, eu venho com a fraldinha, ó, e tiro um pouquinho do excesso. Tirei, ó, tá? Seco bem ele. E agora vem bem de levinho, ó. Tá bom? Ou se você quiser, você remove tudo e refaz. Assim. Aí, a gente vem... Cadê meu boleador que tava aqui agora mesmo? Faço assim, ó. Faço assim, tá? E agora é só fazer com a tinta preta os botõezinhos. Ó, os botõezinhos aqui. Essas roupinhas de cozinheiro, elas são transpassadas, então ela não tem botão central, ela tem duas fileiras, um de cada lado, né? Então, por isso é que eu consegui fazer aqui na lateral o botão, ó. 1 e 2. Olha que bonitinho! 1 e 2, ó. Tá? Venho, faço o olhinho. Esse olhinho eu resolvi fazer dormindo, né? Porque como ele tá deitadinho no pau de macarrão, eu resolvi fazer dormindo. E aí, eu fiz com canetinha, que é mais fácil fazer. Então, eu venho aqui, ó, e faço assim. Faço assim. Nossa, saiu da câmera. Faço assim, tá? Deixa eu reforçar esse que o outro saiu mais grossinho. Ó, assim. Faço uma sobrancelhinha aqui. Faço uma boquinha de bolinha com um beicinho embaixo. Olha que charme! Olha que bonitinho! Ai, ai, nossa primeira pecinha de 2018. Gostaram? Depois que ele secar, depois que ele retrair, eu vou furar meu calendário, marcado direitinho onde ele vai ficar, tá?
furar meu calendário, pôr minha argolinha aqui, pendurar o calendário e pregar o ímã atrás. Se necessário, gente, pregue 3, 4 ímãs, quantos forem necessários. Não deixe a peça cair, tá bom? Ai, terminamos. Espero que vocês tenham gostado. E essa semana ainda eu volto com outro calendário, tá bom? Até mais. Beijos, tchau, gente. Deem um like, compartilhem. Tchau, tchau.